Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 8. Expiações terrenas. Antônio B. Enterrado vivo, a pena de talião. O senhor Antônio B., escritor renomado, estimado por seus conterrâneos, exerceu com distinção e integridade vários cargos públicos na Lombardia, região mais populosa da Itália. Por volta do ano de 1850, ele teve um ataque de apoplexia que o colocou num estado de morte aparente. Como algumas vezes acontece em tais casos, infelizmente a sua morte foi considerada real. O que concorreu ainda mais para que o engano se consumasse foram os vestígios da decomposição assinalados em seu corpo. 15 dias depois do enterro, uma circunstância imprevista fez com que a sua família pedisse a exumação. O cadáver foi desenterrado porque um medalhão tinha sido esquecido, por descuido, dentro do caixão. Ao abri-lo, os assistentes ficaram estupefatos, pois notaram que o corpo tinha mudado de posição. Ou melhor, tinha virado de bruços. E, coisa horrível, uma das mãos estava meia comida pelo defunto. Ficou claro que o infeliz Antônio B. tinha sido enterrado vivo e deve ter morrido por consequência do desespero e da fome. Observação: apoplexia. Hemorragia cerebral que determina a suspensão da sensibilidade do movimento, mas não impede a suspensão da circulação e da respiração. O senhor Antônio B. foi evocado na Sociedade Espírita de Paris em agosto de 1861, a pedido de um parente, e deu as seguintes explicações. 1. Evocação. O que você quer? 2. Um dos seus parentes pediu para que nós o evocássemos e fazemos isso com satisfação. Ficaremos felizes se o senhor quiser nos responder. Sim, quero. 3. O senhor se lembra dos incidentes da sua morte? Ah, certamente que eu me lembro. Mas por que me despertar esta lembrança do castigo? 4. É verdade que o senhor foi enterrado vivo por descuido? Assim deveria ser, porque a morte aparente teve todas as características da morte real. Eu estava com a pele descolorida, quase sem sangue. Não se deve culpar ninguém por um fato previsto antes do meu nascimento. 5. O senhor se incomoda com estas perguntas? Se quiser, podemos parar. Não, vamos continuar. 6. Esperávamos que o senhor fosse feliz, porque na terra a sua reputação era a de um homem de bem. Eu lhe agradeço muito. Sei que vocês vão orar por mim. Vou fazer o possível para responder, e se não conseguir, um dos seus guias o fará por mim. 7. O senhor pode nos descrever as sensações que teve naquele momento horrível? Oh, que prova dolorosa! Sentir-me fechado entre 4 tábuas, tolhido, absolutamente tolhido. Impossível gritar. A voz, por falta de ar, não tinha eco. Que tortura do infeliz que inutilmente se esforça para respirar num ambiente sem ar. Eu era o mesmo que um condenado na boca de um forno. Oh, eu não desejo para ninguém semelhante tortura. Não, eu não desejo para ninguém um fim como o que eu tive. Cruel punição para uma cruel e feroz existência. Não sabia dizer em que eu pensava naquele momento. Apenas revendo o passado, vagamente, eu entrevi o futuro. 8. O senhor disse, cruel punição para uma cruel e feroz existência. Como é possível conciliar esta afirmação com a sua reputação até hoje ilibada? O que vale uma existência se comparada com a eternidade? Certamente procurei ser honesto e bom na minha última encarnação, mas eu aceitei o fim que eu tive antes de reencarnar. Ah, por que me interrogam sobre este passado doloroso, que só eu e os espíritos do Senhor conhecíamos? Mas,
Se é preciso lhes contar, saibam que numa existência anterior eu enterrei viva a minha própria esposa num túmulo subterrâneo. Assim, a pena de talião deveria ser aplicada. Olho por olho, dente por dente. 9. Agradecemos por responder nossas perguntas e pedimos a Deus para que Ele lhe perdoe o passado, levando em consideração o mérito da sua última existência. Voltarei mais tarde. Aliás, o Espírito Erasto completará a minha comunicação. Instruções do Guia do Médium. O ensinamento que vocês devem tirar dessa comunicação é de que todas as suas existências estão ligadas entre si e nenhuma é independente da outra. Os tormentos, as dificuldades e as grandes dores que se abatem sobre os homens são sempre as consequências de uma vida anterior criminosa ou mal empregada. Entretanto, devo lhes dizer que desfechos parecidos com o de Antônio B. são raros, e, se esse homem, cuja existência não teve nenhuma reprovação, acabou morrendo dessa maneira, foi porque ele mesmo pediu esse tipo de morte. Solicitou-a para abreviar o tempo que ficaria vagando no mundo espiritual e para alcançar mais rapidamente as esferas superiores. De fato, depois de um período de perturbação e sofrimento moral, com vistas à expiação do seu crime hediondo, ele será perdoado e se elevará para um mundo melhor, onde encontrará sua vítima que o espera e há muito tempo já o perdoou. Aproveitem esse exemplo cruel, queridos espíritas, a fim de suportarem com paciência os sofrimentos físicos e morais, bem como todas as pequenas misérias da terra. Que proveito a humanidade pode tirar de semelhantes punições? Os castigos não são aplicados para desenvolver a humanidade, mas para punir os culpados. A humanidade não tem interesse algum no sofrimento de um de seus membros. No caso estudado, a punição foi apropriada à falta cometida. Por que vocês acham que existem loucos, idiotas e paralíticos? Por que alguns morrem queimados, enquanto outros padecem as torturas de uma longa agonia entre a vida e a morte? Acreditem, respeitem a soberana vontade e não procurem investigar a razão dos decretos da providência. Deus é justo e só faz o bem. Erasto. Nota de Allan Kardec. Esse fato não traz consigo um ensinamento terrível? A justiça de Deus até pode tardar algumas vezes, mas ela alcança sempre o culpado, ou seja, ela nunca falha. Não é altamente moralizador saber que, se grandes culpados terminam a sua existência em paz e muitas vezes na abundância dos seus terrenos, cedo ou tarde chegará para eles a hora da expiação? Penas dessa natureza são compreensíveis, não só pelo fato de estarem mais ou menos ao alcance dos nossos olhos, mas também porque são lógicas. Acreditamos nelas porque elas estão em concordância com a razão. Portanto, uma existência honrada não exclui as provações da vida, porque elas são escolhidas e aceitas como sendo complemento de uma expiação para a qual o espírito precisa passar. É o restante do pagamento de uma dívida, que é necessário saldar antes de receber o prêmio pelo progresso realizado. Nos séculos passados, mesmo entre as classes mais elevadas, eram frequentes os atos de barbárie que hoje nos revoltam. Muitos assassinatos eram cometidos naqueles tempos de menosprezo à vida do semelhante, em que o poderoso esmagava o fraco sem nenhum escrúpulo. Assim, fica fácil compreender que entre os homens de hoje devem existir aqueles que precisam saldar a sua dívida com o passado. Com esse entendimento, não precisamos ficar surpresos com o número considerável de pessoas que morrem vítimas de acidentes isolados ou de catástrofes coletivas. O despotismo, o fanatismo, a ignorância, os preconceitos da Idade Média e dos séculos que se seguiram deixaram para gerações futuras uma dívida imensa, que ainda não foi totalmente liquidada. Muitas desgraças nos parecem imerecidas porque só vemos o momento presente.